Hoje nós vamos meditar em mais um milagre que o Senhor Jesus fez. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 até o 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Hoje a pergunta que o Espírito Santo faz para nós é se nós queremos ser curados. Você quer ser curado? É a pergunta que o Espírito Santo faz para nós. E a palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aleluia. Nós vimos aqui no versículo 1 que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma grande festa em Jerusalém naquele dia. Mas assim como aconteceu naquele dia, acontece conosco hoje. Tem muitas pessoas nas festas ou perto das festas que está terrivelmente enfermo, que está passando por sofrimentos muito grandes. Jesus foi, como todo mundo estava indo para Jerusalém por causa dessa festa, só que Jesus sai uma hora e vai para um lugar chamado Casa de Misericórdia, que é Betesda. E nesse lugar, esse ambiente era completamente oposto ao ambiente das festas. Era um ambiente de dor, um ambiente de sofrimento, que muitos de nós, seres humanos, não gostamos de ir. Ninguém gosta de ir ao hospital. Ninguém gosta de ir visitar pessoas que estão em UTI. É muito chocante. É muito impactante. Você vê, às vezes, um amigo, uma pessoa que você conhece, familiar, no leito de um hospital por causa de uma enfermidade grave, e você, às vezes, tem até dificuldade de reconhecer nos primeiros segundos se aquela é a mesma aquela pessoa, porque ela fica tão diferente. Quando a pessoa está doente, com dor, o semblante dela muda tanto. E, às vezes, é muito deprimente. E muita gente procura, na medida do possível que pode, se esquivar destes lugares. Ninguém sai de uma festa para ir para um lugar chamado Casa de Misericórdia para ver cego, paralítico, coxo, gente leprosa, gente com todo tipo de enfermidade no corpo e na alma. Aquilo não é um ambiente de alegria, é um ambiente de sofrimento. E quando Jesus chega ali, em meio a gemidos, em meio a dores de caras, feições de sofrimento, ele vê um homem. É tão interessante que a gente olha aqui no verso 6, Jesus vendo deitado. Interessante que a gente nota aqui que não foi o homem que viu Jesus, foi Jesus que viu o homem.
que estava há 38 anos naquela situação. Primeira lição que nós vemos hoje aqui nesse texto bíblico, da cura deste paralítico. Jesus, ele é o médico dos médicos. Dele vem toda a cura, dele vem toda a saúde. E nós vemos que ele está interessado na nossa vida. E ele mostra que está interessado porque ele tem um divino conhecimento. Ele olha para o homem e sabe da sua situação. Jesus está vendo naquele paralítico de quase 4 décadas, 4 décadas praticamente, naquele estado deplorável. Jesus olha para ele e vê não somente um paralítico, muito debilitado, mas ele está vendo o passado daquele homem, está se importando com o presente daquele homem, mas também está vendo o futuro daquele homem. Jesus, ele pode e ele quer nos curar, mas será que as pessoas querem ser curadas? Então, essa é a pergunta que vai ficando no nosso coração. Ele quer, mas será que a gente quer? E Jesus, sabendo de tudo o que acontece com aquele homem, e ele sabe de tudo o que acontece conosco, ele não vê só o exterior dele, não. Ele vê algo dentro do coração dele. No versículo 14, depois que o homem já é curado, depois que o homem pega o leito e vai embora, olha o que Jesus disse. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus viu naquele homem uma história triste de pecado. Tinha alguma coisa muito ruim ainda não tratada dentro dele. Aquele paralítico, na verdade, isso mostra nesse relato bíblico que ele não estava preso apenas a uma cama, ele estava preso interiormente. E isso não é muito incomum, não. Nós, quando ficamos enfermos, os seres humanos que ficam enfermos hoje também, muitas vezes, não tem problemas só físicos. Eles têm um problema físico associado a algum problema emocional. Algum problema físico associado a algum problema espiritual. E o nosso Senhor, ele pode tratar todas estas áreas. E muitas vezes está realmente ligada. Uma coisa espiritual com uma coisa física. Ele, quem sabe, ele estava doente e pecando por amargura, por não perdoar ninguém, por ficar ressentido por ele ser uma pessoa sozinha. Porque quando Jesus chega diante dele e fala, você quer ser curado? Ele não responde nem sim nem não, ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém. E a gente, quando está amargurado, a gente só fala daquilo, o coração da gente só fala daquilo que ele está cheio. E isso se torna muitas vezes uma amargura, uma raiz dentro de nós que nos contamina. Isso é um pecado. Então, nós não sabemos exatamente, a gente está conjecturando as situações, as palavras vão nos mostrando que ele tinha um coração que estava cheio de farpa, um coração que estava doente, e não é porque o coração não bombeava sangue direito, não, era um coração doente nas suas emoções, né? E isso gera pecado. Jesus, quando ele cura as pessoas, quando ele quer falar de conversão, quando ele quer falar de cura para elas, ele olha a pessoa por inteiro e não só naquele foco, naquele sintoma, como às vezes a gente faz. A gente quer se livrar dos sintomas, quer livrar as outras pessoas dos sintomas, e a gente acha que fazendo isso está tudo bem. Não, Jesus olha de forma muito maior e muito mais completa. Quando ele olhou para a mulher samaritana, lembra que ele conversou perto daquele poço e tal? Ele viu a mulher samaritana, ele também teve iniciativa de falar com ela, não ela, né? Mas ele teve iniciativa. Só que ele não viu apenas que ela tinha uma fome de ser adoradora, ele viu que ela vivia numa situação de adultério. Quando Jesus viu Zaqueu na árvore, porque isso foi Jesus que viu também, né? O homem sobe na árvore para ver Jesus, mas Jesus passa pela árvore, para e fala, pode descer que eu quero ir na sua casa hoje.
eu vou comer na sua casa. Ele olha o Zaqueu na árvore e não vê apenas que ele tinha sede no seu coração por Deus, mas tinha coisa que ele precisava tratar. Ele era vamos dizer assim, um cobrador de impostos bem corrupto. Jesus, ele viu no beijo do Judas a falsidade. Jesus vê tudo que passa com a gente. E sabe todas as motivações que estão por cada ato nosso. Assim como ele viu a mulher samaritana e viu que ela vivia em adultério, assim como ele viu a falsidade no beijo do Judas, assim como ele viu a falsidade, né, o desejo no coração de Zaqueu por Deus, mas ele precisava parar de ser corrupto, o Senhor Jesus também está nos vendo a nossa alma e sondando o nosso coração. Então, Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, lindo, poético, ele está falando para nós dessa onisciência de Jesus, a onisciência do Espírito Santo de Deus. Nós, muitas vezes, não sabemos, não nos conhecemos, essa que é a verdade. Às vezes a gente acha que se conhece, mas a gente não conhece. Quem é a pessoa que mais nos conhece? Humanamente falando, é o nosso cônjuge. Mas a pessoa que mais nos conhece, e sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo de Deus. Porque ele sonda o nosso coração. Ele alcança um lugar no nosso coração que nem nós alcançamos. Às vezes a gente acha que a gente é forte e a gente não é. Quando chega a situação, nós mesmos nos admiramos da nossa fraqueza, da nossa debilidade, do nosso desespero. E às vezes a gente acha que a gente está tão fraco em umas situações e a gente percebe que o Espírito Santo em nós nos aperfeiçoa naquela fraqueza. Então, o Senhor Jesus, como viu todas as pessoas, como viu esse paralítico e sabia exatamente qual era a sua necessidade, Ele também está nos vendo porque Ele sonda o nosso coração e Ele sabe quais são as nossas doenças. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. O Caim, quando matou Abel, tentou fugir do Senhor. Conseguiu? Não. Ele conseguiu encobrir o que ele fez? Não. E o próprio Senhor ainda fala para ele, dá uma chance para ele se livrar daquele peso do pecado. E é tão interessante, né? Tão irônico, porque a gente faz a mesma coisa. Que ele fala, eu sei lá do meu irmão, agora eu sou babá do meu irmão. Não sei. E Deus fala, o sangue do teu irmão está clamando a mim, eu estou ouvindo o sangue dele. Eu lembro de uma historinha que fala que um menino estava brincando no quintal de casa, jogando bola, e toda mãe sabe que bola não dá certo no quintal, né? Vai ficar jogando bola no quintal, cheio dos nossos vasos com flores e um monte de coisa, roupa limpa, aquela coisa lá. Tem um lugar específico para jogar bola, e o menino jogando bola no meio do quintal, ali, junto da área, junto das coisas, e aí joga a bola para lá, joga para cá, bateu num vaso da mãe predileto, o vaso estatelou no chão, já era a planta, já era vaso. Aí a mãe dele não estava em casa, aí ele falou, e o que eu vou fazer? Vou esconder. É a grande ideia que a gente tem, né? Quando a gente faz coisa errada, nós vamos esconder, ninguém vai saber, minha mãe nunca vai se lembrar do vaso predileto dela. Aí ele pega lá, junta, joga fora. A mãe não estava em casa, não viu, mas quem viu? A irmã mais velha dele viu. Aí ela começou a chantagear o menino. Olha, eu vi, viu, o que você fez com o vaso da mamãe? Eu vou contar para ela. Não conta. Ela vai me bater, ela vai me deixar de castigo, ela não vai deixar eu jogar meu videogame. Não, eu faço o que você quiser, mas não conta para a mamãe. Era tudo o que a irmã mais velha dele, ruinzinha, queria. Você vai fazer tudo que eu mandar? Vou. Aí ela começou a chantagear e abusar dele. Aí, aquilo que ela tinha que fazer, limpar o quarto, ela mandava que ele limpasse. Né? E ele não podia reclamar. E a mãe dele só olhando assim, nossa, como você está solícito com a tua irmã. Então, tudo que era fazer dela, ela delegou para ele. Você vai fazer e ele não podia reclamar. Ela começou a abusar dele. Aí, uma semana ele aguentou. 2 semanas ele não estava aguentando mais.
Até um dia que ele não aguentou, aí chegou para a mãe dele e falou: mãe, olha, fulana de tal está me chantageando, eu não aguento mais essa opressão. Então eu confesso, eu quebrei o seu vaso, mãe. Foi sem querer. Eu sei que é o seu vaso predileto, mas eu quebrei e não sei o quê. Pode me dar o castigo. O seu castigo é melhor do que a chantagem da minha irmã. Aí a mãe olha para ele, né, com um olhar de ternura e fala: ô filho, por que você demorou tanto para me falar isso? No dia que você quebrou o vaso, eu não tinha saído ainda. Eu estava na nossa varanda e eu vi tudo. Eu estava esperando que você falasse para mim, mas você preferiu escolher, e aí sua irmã ficou te chantageando. É exatamente o que acontece conosco. Nós não confessamos os nossos pecados diante de Deus para Ele nos limpar de toda a injustiça, nos purificar. E aí aquele que fica nos oprimindo é quem? Né? O diabo, ele vem sem dó e sem piedade. Aí agora você está na minha mão. Igual minha mãe falava, né? Eu vou te pisar assim na unha. Quando ela queria falar que alguém estava judiando de alguém, né? Matando na unha. Então ele fica fazendo isso com a gente. E de Deus, pessoal, ninguém pode esconder nada. Aquela mãe estava na janela, mas o nosso Deus, que é onisciente e onipresente. Acã também tentou encobrir o seu roubo. Ele era um do pessoal ali de Jerusalém, que quando entrou nas terras ali prometidas, Deus falou que não era para pegar nada, e ele se agradou de uma capa maravilhosa, e capa era um negócio caro e tudo mais, um artigo de luxo, ele pegou para ele. Quando ele levou para a casa dele escondido, ele trouxe praga para toda Jerusalém. Então, ele tentou encobrir o roubo dele ali. Davi também tentou esconder o adultério dele por um tempo, não foi? Teve êxito? Não teve. O Senhor está vendo tudo, conhece os segredos do nosso coração, e o Senhor sabia exatamente por que aquele homem estava enfermo há 38 anos ali, esperando naquele tanque de Betesda, a água ser mexida, ser agitada pelo anjo, para ele ser curado. O Senhor sabe de tudo e Ele tem compaixão. Segunda lição aqui, para nós entendermos que o Senhor quer nos curar. Primeiro, Ele sabe que a gente precisa de cura, que a gente está doente. E por que Ele pode operar cura em nós? Porque o nosso Deus, Ele é compassivo. Ou seja, Ele realmente se importa com a gente. Sabe? Eu lembro de uma vez que o pastor estava com uma crise de cólica de rim. E a gente tinha um convênio bom, né? E nós escolhemos uma clínica luxuosa lá, que era perto de casa. Aí a gente pensa assim, nossa, o urologista aqui, quando você olha a clínica, fala, nossa, ele é fera, né? Foi a maior decepção de médico que a gente teve até hoje, foi com aquele urologista japonês lá. O pastor chega lá suando, né? Branco, com uma crise tremenda. E ele, ai, sentou assim, ô doutor, eu estou morrendo de dor. Ele, é assim mesmo. Você, é assim, é igual dor de parto. Não tem jeito. Você toma. Aí ele me deu um anti-inflamatório chamado nimesulida para tomar de 8 a 8 horas, e era isso daí. Aí tinha que fazer um exame mais completo daqui, sei lá quando, para depois fazer para ele. Aí a gente saiu assim, ele entrou com dor, saiu com dor, e assim. É assim mesmo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que insensível. Né? Sei lá, me manda para o hospital, me interna, faz alguma coisa para ver se tira esse negócio de mim agora. Mas ele foi tão frio. Então, você falou, é isso aí. Jesus não é insensível, como muita gente aí. Ele se importa de verdade. E a doença daquele paralítico não era, para ele, era uma causa perdida para o homem, mas para o Senhor Jesus não. E Jesus, sabendo que aquele homem não tinha mais força, gente, aquele homem estava bem desiludido, viu? Olha, 30 anos, mofando, né? Esperando uma cura. E vendo gente sendo curada, e ele nunca. E aí ele via a água sendo mexida. Quantas vezes aquele homem viu a água sendo mexida, agitada pelo anjo? Mas ele nunca chegava a vez dele. Isso é muito frustrante, quando demora demais uma bênção chegar que você tanto precisa.
Então aquele homem estava desiludido, já estava... Ele realmente, se dependesse dele, ele nem buscava mais. Então Jesus, ele toma a iniciativa e vai ao encontro dele. Jesus que o aborda. Para de novo abrir, realmente, essa é a porta da esperança realmente, para ele. Ali. Talvez você tenha alguma área na sua vida que você já está assim, né? Eu vou buscar Deus de novo por isso. Eu acho que eu não vou mais clamar por isso, não. Acho que deixa isso quieto, deixa isso para lá. Talvez você não tenha mais força para isso. Talvez você já desistiu de esperar alguma coisa, de projetar alguma coisa na sua vida. Mas, numa mensagem como essa, que Deus nos traz hoje, é para Ele mexer com a gente e perguntar, você quer mesmo ser curado ainda? Você acredita ainda? Ele está tomando a iniciativa. Muitas vezes nós que temos que tomar iniciativa, porque a palavra fala que nós devemos buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Buscai o reino de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Mas como o nosso Jesus também sabe que nós somos fracos, Ele se lembra que nós somos pó, Ele se lembra que a gente padece por muitas coisas e Ele se compadece da gente, Ele toma iniciativa também. Quando Ele percebe que a pessoa já não tem mais esperança nenhuma. Ele toma iniciativa porque Ele é compassivo. Quando os nossos recursos acabam, como deste homem, aí é o momento onde Jesus pode realizar um grande milagre. Por que ele estava desiludido? Porque ele não tinha ninguém. Ele era doente e sozinho. Pessoa solitária, pessoa cheia de solidão, tem paz? Pessoa que é solitária, tem alegria? Não. Então, ele estava se sentindo desamparado. E uma das piores coisas quando a gente se sente desamparado. Uma das piores coisas quando a gente se sente abandonado. Quando você se sente esquecido. Parece que ninguém lembra mais de você. Tanto faz como tanto fez. Já morreu, está vivo, não sei. Uma das piores coisas que aconteceu com José foi a fase dele do esquecimento. Cara, o copeiro esqueceu de José. José interpretou o sonho dele e falou assim, por favor, quando você estiver diante do faraó, você lembra de mim? Ele lembrou? Não. Ele ficou anos esquecido naquela prisão. Olha, José passou por tudo quanto é tipo de coisa. Calúnia, traição. Primeiro, inveja dos irmãos. Traição dos irmãos. Calúnia daquela mulher endemoniada do Potifar, né? Injustiça de todo tipo e esquecimento. Aí, quando entra nisso, aparece e fala, não, realmente, estou me sentindo totalmente desamparado. Mas se você se sente desamparado, você já se sentiu desamparado, saiba que é desejo do Senhor Jesus te colocar em pé. Jesus põe a gente de pé. Se você caiu, se você fracassou, se você não tem mais forças, é de Jesus que vem a força para você ficar em pé. O cair é do homem, mas de Deus vem o levantar. Jesus nos ama. Ele toma a gente pela mão e nos dá dignidade para viver de novo. Jesus pergunta para você, você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Se você se sente fraco, derrotado, já tentou várias vezes, naquela área específica, e sente que não deu certo e que você fracassou, tenta de novo. Se você não tem força, então agora realmente confia que o Senhor te ama e é Ele que vai ali fazer a obra na sua vida. Jesus, ao iniciar esse processo de cura na vida desse paralítico, Ele vai conversando com ele para diagnosticar, para aquele homem saber realmente assumir, na verdade, que ele precisava de cura. Para nós sermos curados, nós precisamos entender qual é o nosso problema. Ninguém vai desejar ser curado se ele não assume que ele está doente. Muitas vezes você está vendo que a pessoa está doente, mas se ela doente, não assume que está doente, ela não procura tratamento e ela não vai procurar ajuda. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não assumem suas fraquezas.
E quanto mais retarda o tratamento, mais a doença se agrava, mais o sofrimento aumenta. E Jesus, ele vai falando com ele aqui, ó. Estava ali, no verso 5, um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Foi isso que Jesus perguntou? Se ele tinha família? Foi isso que Jesus perguntou? Se ele tinha amigos? Jesus fez uma pergunta tão clara. Você quer ser curado? Jesus, eu não tenho ninguém aqui que me ponha. Por que ele não falou assim: sim, Senhor, eu quero? Ele fala assim: não, Senhor, já não quero mais. Não, ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, eu estou até invejando a bênção dos outros. Porque eu fico aqui esperando, eu vejo gente sendo curada, mas eu que é bom, nada. 38 anos aqui. Muitas pessoas querem fazer de conta que não existe nada. Tipo assim, ele não está assumindo, né, que ele tem uma paralisia, que ele precisa de cura. E ele precisava falar: Senhor, eu preciso ser curado, porque eu estou doente. Não é vergonha você falar assim que: olha, eu estou ferido com isso. Estou ferido com essa situação, estou desiludido com essa outra. Olha, estou me sentindo tentado nesta área. Não é vergonha você assumir para Deus. Porque também não adianta ficar assumindo para os outros que... Sabe, só ficar falando dos seus erros para os outros que não pode te ajudar. Mas diante de Deus, ele estava tendo particular com Jesus, com Deus. Você precisa falar para Deus isso. Que muitas vezes você está ferido. E todos nós temos feridas emocionais. Ninguém aqui está aqui sentadinho aqui, que está me ouvindo pela internet, veio de uma família perfeita. Todos nós precisamos ser curados de um montão de ferida na área familiar, nos relacionamentos emocionais, relacionamentos de amigos, relacionamentos profissionais. Perdas, quando a gente sofre perdas significativas, também a gente precisa ser curado. Feridas emocionais, se não forem tratadas de forma apropriada, ou seja, se alguém te traiu, você vai lá, como é que eu saro? Perdoando. Se você projetou algo e colocou todas as suas forças e o sonho não aconteceu, você se frustrou, como que eu saro isso? Parando de sonhar? Ai, olha, eu não quero mais correr risco, não vou fazer mais nada. Não, é você tentando de novo. Vocês sabem que aquele presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, ele tentou um monte de vezes ser candidato à presidência da República e ele toda vez perdia. Parecia o Lula, né? Desde que eu era criança, eu via aquele barbudo lá, tentando ser presidente. Até que um dia ele conseguiu, né? Para nossa alegria, não sei, mas conseguiu. Pelo menos isso ele foi persistente. O Franklin Roosevelt também tentou um monte de vezes e sempre perdia. Só que ele tinha um agravante. Que talvez a vergonha, né, a derrota dele ficasse mais vergonhosa. Ele teve poliomielite. Né? Ele andava de cadeira de rodas. Muita gente falava assim: desculpa, mas presidente de cadeira de rodas, você está querendo coisa alta demais. Esse se enxerga, né? Mas toda vez quando ele ganhou a primeira vez, ele ganhou 4 mandatos seguidos. Ele governou por 4 vezes, de forma seguida. Né? Então, aí você vê pessoas que... O consultor do canal do Panamá, que demorou sei lá quantos anos, todo mundo falava assim: não vai dar certo, não vai dar certo, você é um consultor fracassado, você não faz nada certo. Demorou quase 30 anos, mas ele falou: quer saber? Eu não vou responder mais a crítica de ninguém, eu vou responder com esse canal pronto e acabou. Entendeu? Não respondia mais, não dava mais entrevista para jornal, nada. Eu só vou responder com o canal pronto. E fez. O cara que tentou subir o Monte Everest também, um monte de vezes, até que não sei por que a pessoa tem essa fascinação, mas enfim, era um sonho dele. Ele realizou.
Conseguiu. Então, se você está frustrado com alguma coisa, a maneira de você sarar, e que Jesus nos sara, é permitindo, é alimentando o seu sonho até que você realize. Mas você precisa tratar essa desilusão de forma correta. Não ignora essas feridas, porque ferida você não cobre, não é? Machucado, você não fica encobrindo ele. Machucado você tem que limpar. Machucado você tem que expor. E não ficar cobrindo ali, porque ele só vai piorando e vai virando pus. Aquilo que começou como inflamaçãozinha vira uma infecção. E aí tem um montão de gente que era uma coisa fácil de ser tratada, se orasse ao Senhor, se simplesmente tomasse uma atitude que Deus mandou ter, não. Aí não faz, encobre, aí está cheio de pus emocional por aí. Aí vai tudo que fala é infectado. Tudo que vai fazer é infectado por causa disso. Tem muita gente que tem medo de tirar as farpas. Tem medo de enfrentar a doença. E farpa é um negócio pequenininho, mas machuca, né? Não adianta você querer ignorar aquilo ali. Então, esses dias na minha mão aqui. Né? É um negocinho que entra tão rápido e fica doendo. E tem que tirar com a agulha, não tem jeito, né? Deixa aquilo ali para você ver como é que fica. Vai cair o dedo, praticamente, né? Tem gente que tem medo de voltar ao passado. Tem gente que tem medo de olhar para a sua situação e assumir que está precisando de cura. Tem gente que não quer ir em médico, porque não quer fazer exame, porque vai que, né, tem doença. Vai que tem doença e tem que tratar. Mas é melhor, se tem doença, descobrir no início e tratar logo, do que deixar virar um câncer. Aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência. Quem sabe lidar aí com o abandono da sua família, lidar com a sua solidão, lidar com o seu sentimento de rejeição. A pessoa às vezes não quer lidar com isso, porque ele fala, Senhor, quer ser curado? Eu não tenho ninguém. Olha só como ele está se sentindo rejeitado aí. Jesus queria curá-lo. Mas nessa conversa, ele está fazendo com que o homem tenha consciência de que ele está doente, que ele realmente precisa ser curado. No verso 7, diz assim: respondeu-lhe o enfermo, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu desço, desce outro antes de mim. Jesus está removendo nesse momento as farpas do coração do paralítico. Se a cura traz tantos benefícios para nós, em vez de ele falar assim, logo de uma vez, sim, Senhor, eu quero. Por que ele coloca tanta desculpa? Em vez de dar uma resposta simples para o Senhor Jesus, né? Por que as pessoas falam assim, eu não sei se é o momento, eu não sei se ainda dá tempo para mim. Depois de 38 anos, será? Por que as pessoas que precisam, ele quer a cura, porque o homem está morando na casa de misericórdia. Ele não estava na festa. Aquele homem está ali em Betesda. Mas por que ele quer a cura? Mas por que ele fica colocando tanta desculpa antes? Né? Como muitas vezes a gente faz também. Existem algumas razões. A primeira delas, quando ele fala, não tenho ninguém. Sou vítima do esquecimento, do abandono e da ingratidão da família e dos amigos. Aquele homem de Betesda, ele está cheio de mágoa. E ele vai despejar a mágoa dele diante de Jesus. Por que as pessoas põem tanto desculpa? Porque muitas vezes a doença não está só no corpo, está dentro dela. A doença não está só na área financeira, está dentro dela. O problema não é somente o relacionamento conjugal, é um problema dentro dela. Ela quer um casamento abençoado, ela quer ter uma família tranquila, cheia de paz, unida. Mas o problema está dentro dela. E Deus muitas vezes quer tratar, ela não quer. Esse cara estava cheio de mágoa. E a alma dele estava doente. E o pior, ele estava atribuindo. Ele estava projetando a cura
dele que havia através das pessoas. Ele estava querendo que das pessoas que viesse para ele a cura. E é muito ruim quando eu começo a olhar que o meu problema está no outro e é o outro que tem que resolver. E não eu que tenho que resolver. Nossa, nessa confusão, o diabo ganha um tempo tremendo dentro dos relacionamentos, dentro da gente. Porque você não observa exatamente qual é a causa. Você fica confuso e procurando o outro. Então ele estava jogando a culpa nos outros e achando que os outros que tinham que resolver o problema que era dele. Ninguém tem culpa dele estar paralítico, nem ele. Mas ninguém vai resolver isso. É ele que tem que resolver isso. Vai partir dele em Deus agora isso. Os outros, ele achava que os outros eram os responsáveis. Ele dizia que ele não era curado. Por quê? Por que eu não sou curado? Porque ninguém me ajuda. Por que eu não sou curado? Porque ninguém me coloca lá. A Joyce Meyer uma vez falou numa pregação dela. Se esse cara está há 38 anos na frente do tanque de Bethesda. Se eu tivesse há 38 anos na frente do negócio, eu dava um jeito, eu fazia um túnel, porque 38 anos é um grande espaço de tempo. Eu fazia um túnel, eu inventava uma engenhoca para eu me lançar lá. Eu inventava uma catapulta para me jogar lá. Entendeu? Porque eu estou 38 anos, eu quero mesmo ser curado? Se eu quero mesmo ser curado, eu vou pôr minha cabeça, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer acontecer, eu não vou esperar de ninguém. Quantas vezes a gente está esperando o outro, né? Esperando a mulher, esperando o marido, esperando o patrão, esperando do pastor, esperando dos filhos, esperando de Deus. Oh, Deus, a culpa é sua por essa família. A culpa é sua por ter nascido aqui. A culpa é sua por ter esse emprego miserável. Oh, não atribua aos outros, não. Você tem certeza que você está fazendo sua parte? No milagre do casamento, das bodas de Caná, cadê seus potes e a sua água? Você precisa fazer sua... Você tem certeza que você realmente quer a cura? Que realmente você está colocando todos os seus esforços nisso? Ele estava dizendo que os outros eram responsáveis por ele não ser curado. Ele tinha medo também. Será que era muito doloroso para ele remexer o seu passado? Será que era muito doloroso para ele pensar que ele foi abandonado ali? Por que ele está sozinho, né? Por que ninguém estava com ele ali? Será que ele fez alguma coisa para afastar as pessoas dele? E ele também não quer lembrar disso? Ele também não quer lembrar dessas recordações? Será que ele se perdoou se ele fez alguma coisa errada? Será que ele mesmo já tinha se perdoado ou não? Então, o que acontecia com ele, né? Cada pessoa, a verdade é que cada um de nós tem farpas no coração. Cada um de nós tem coisas que vão acontecendo com a gente, são ataques que acontecem com a gente, são situações, são ingratidões que a gente precisa tirar, não pode deixar. Essas farpas causam dor. E para sarar, a gente precisa tirar. E às vezes para tirar, a gente precisa lembrar, voltar aonde a gente caiu. Voltar ao lugar ali, voltar àquela situação. Você vê isso na palavra de Deus algumas vezes. Pessoas voltando a um lugar que não queriam voltar. Mas que tinham deixado lá uma situação inacabada e Deus faz voltar. Moisés, você vai voltar para o Egito. O cara saiu fugido de lá, passou 40 anos, passou muito tempo. É outra vida. Nossa, aquela vida lá já era. Estou vivendo outra vida. E Deus, quando vai tratar no coração da pessoa, Ele fala, você vai voltar para tratar aquilo ali. O Jacó não queria mais ver o irmão dele. Claro que ele queria ver o irmão para ser perdoado, mas ele tinha medo de ver o irmão. Se ele pudesse escolher entre ser perdoado, mas não ter que ir ver Esaú, era uma coisa. E Deus fala, você precisa voltar. Você não vai ser poupado de ter um encontro com Esaú. E realmente não foi poupado. E foi uma bênção, mas ele lutou uma noite inteira com um anjo lá e... Por quê? Essa luta toda por quê? Antecedendo o encontro dele com Esaú. Ele precisava ali que Deus tirasse as farpinhas do coração dele ali.
E aí depois você percebe que o nome dele é mudado, né? Agora ele é Israel, agora realmente está vivendo o novo de Deus. Mas para viver o novo tem que limpar dessa sujeira aí. Precisa ser tirado dessas farpas rápido, senão vai ficar mais doente aí. Se ele realmente estava magoado com alguém ali, se sentindo rejeitado pela sua família, por exemplo, porque ele estava sozinho há tanto tempo, Jesus vai fazer ele se lembrar, ele identificar a doença dele emocional, para ele perdoar. Mas por que perdoar? Ó, Jesus, o senhor também está querendo demais, hein? Olha o meu sofrimento. O senhor quer que eu ainda perdoe quem fez meu sofrimento ficar desse tamanho? Eu sou a vítima. Eu sou a vítima de tudo. Sim, você é a vítima. Quando a gente perdoa, não significa que você está diminuindo o que aconteceu, mas está significando que você está ficando livre de ser atormentado com aquela lembrança. Porque quem não perdoa, fica atormentado lembrando aquilo, e querendo vingança, querendo raiva. Não, você não esquece também não, porque a gente não tem tecla de delete na nossa cabeça, a gente lembra. De coisas que você quer, coisas que você não quer. Porque você tem uma memória. Às vezes é só apertar um botãozinho ali para vir tudo aquilo à tona. De repente você, quando era criança, gostava de algum grupo de musical, as meninas gostavam do Menudos, vê lá uma frasezinha, faz 30 anos que você não ouve aquilo, mas você ouve uma frase e você lembra da música inteirinha. Não é? A pessoa congregou na igreja católica há um monte de tempo. Aí a pessoa aprende tudo daquelas rezas lá. Né? O credo, a salve a rainha, não sei o que lá. Você não fica mais. Quantos anos você não lê aquilo? Mas você ouviu uma frase, aí você lembra daquilo tudo. Então, perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer, mas você vai se livrar daquele sentimento de tem que me pagar, hein? Você vai me pagar o tempo que você me fez ficar aqui sozinho, mofando nesse tanque aqui. A pessoa nem lembra mais, você que está sofrendo com aquilo. Perdão nos liberta, gente. Perdão nos cura. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não adora. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa, adoece. Se você quer ser curado... Você quer ser curado? Porque Deus nos chama para viver em sanidade e santidade. A palavra de Deus fala que nós hoje, por nascermos de Deus, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é sã. É uma mente abençoada, gente. É uma mente que entende coisas maiores, coisas mais profundas, que Deus pode colocar uma visão, um projeto. É a mente de Cristo em nós, isso é maravilhoso. Então o povo de Deus, ele foi chamado para viver santo, separado das coisas do mundo. Para que se distrair com essas coisas dessa terra aqui? A gente não é deste mundo, a gente não é deste grupo, a gente não é desse exército. Mas viver separado, saudável, com a mente sã. Se não sararmos, se a gente não permitir que Deus trate em nós para nos sarar, você pode viver uma vida aqui, sabe, em temor a Deus, você pode até ir para o céu, mas você vai viver uma vida aqui a trancos e barrancos. Para que viver assim? Se você pode ser são agora, você vai para o céu depois, mas aqui ainda você vai viver tudo o que Deus tem para você aqui na terra. Você vai conseguir fazer com que todos os seus projetos que Deus tem acerca de você, se cumpra. Você não vai viver uma vida, sabe, medíocre. Essa é a palavra, medíocre. Você vai viver uma vida grande, uma vida abençoada, uma vida próspera em todas as áreas, feliz. E aí depois você fecha os olhinhos aqui, acorda, abre seus olhos lá diante do Senhor e vai ter o céu também. Mas Deus quer te sarar agora. A cura é para agora, porque no céu não vai ter doença. A cura é para agora. Ele é Jeová Rafá para nós neste momento. Para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Você quer mesmo ser curado? Você pode ser curado porque Jesus tem o remédio certo para você. E aí quando ele pergunta isso para o paralítico aqui,
Jesus não está querendo ficar provocando o homem à toa. Você quer ser curado? Não importa, meu filho, se você está aqui sozinho. Não importa se faz 38 anos isso. Não há tempo para o Senhor. O tempo não limita o agir de Deus para a nossa vida. Muito pelo contrário. Aquela mulher que tinha 12 anos sofrendo. 12 anos, mas chega uma hora que acabou. Tinha uma outra mulher que tinha 18 anos, um problema seríssimo na coluna. Tão sério que ela andava assim, curvada. Ela não conseguia olhar as pessoas. E a mulher era crente, viu? Porque Jesus fala que ela era filha de Abraão. Não era uma mulher endemoniada, era uma mulher crente. Só que ela não sabia. Só que ela não tinha entendimento que ela podia buscar essa cura do Senhor. Ela praticamente, a vontade de Deus, aceitou aquilo. E ela está na igreja, um dia ouvindo a palavra de Deus, Jesus fala, pode vir aqui, vem no meio e cura. Vou colocar em liberdade essa filha de Abraão, que há 18 anos está padecendo na mão do diabo. É assim que Jesus tratou aquela doença. 18 anos a mulher encurvada, Jesus dá uma palavra, a mulher se endireita. Ah, mas esses ossos, 18 anos, não tem mais jeito. Tem, meu filho, para Deus tem jeito todas as coisas. E esse aqui que está 38 anos paralítico. Mas ele não tem mais músculo. Os músculos dele tudo atrofiado. Como que, mesmo que, sabe, aí entra os religiosos de hoje, né? E os cientistas de hoje. Não é possível uma pessoa 38 anos, sem se movimentar, sem fazer nenhum tipo de fisioterapia, simplesmente a gente olha e ela vai ficar em pé e levantar a cama? Não é possível. Os músculos todos atrofiaram. Ele não tem força, não tem nada. Se Jesus falou, Jesus não faz uma coisa parcial. Jesus faz a pessoa andar e pronto, e acabou de forma total. Isso é a cura divina. O resto é artifício, é paliativo. Jesus não dá paliativo para nós. Jesus traz a cura e cura completa. Não importa a causa do seu problema. Não importa o tempo que você está vivendo com este problema. Não importa as consequências sérias que ele já trouxe sobre você. O que importa é se você quer ser curado. De verdade. E saber que é de Jesus que vem essa cura. E Ele é a solução. Sua doença pode ser incurável para você, para os homens, para os médicos, mas nunca para Jesus. Ele é poderoso e curou aquele homem ontem, e cura hoje, e vai curar para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é poderoso para curar você hoje. Não importa a gravidade do seu problema e o tempo que você viveu este problema. Quantas tentativas aquele homem viu fracassar diante dele? Quantas pessoas ele viu ser curada e ele não? Quantas vezes aquela água era mexida num ano por aquele anjo? Será que aquela água era mexida a cada 2 anos? Será que aquela água era mexida a cada semestre? Quantas vezes ele viu aquela tentativa dele ser fracassada? Mas agora o fato é que o tempo de sofrimento acabou, ele creu e Jesus foi e deu uma ordem, ele obedeceu e agora ele está curado e ponto final. Jesus deu uma ordem maravilhosa. Ele falou, levanta-te. Você está falando demais já. Falando que você não tem ninguém, falando isso, falando que ninguém te põe na água. O negócio é o seguinte... Quer ser curado? Levanta-te. Toma o teu leito, não é para ninguém carregar a sua cama, não. Você vai ter força para ficar em pé, você vai ter força para andar e vai ter força para carregar a tua cama. Levanta-te e anda. Jesus dá ordem, e quando Jesus dá ordem, ele dá um poder junto com a ordem. Ele lança a palavra, essa palavra vem com a unção, com poder para fazer. Por isso que aquele barquinho onde estavam os discípulos não poderia afundar, porque eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus falou, passa desse lado para o outro. Não importa se vai ter tempestade, se vocês vão demorar a madrugada todinha, e eu vou até intervir aí, mas que vocês vão passar dessa banda para outra, vocês vão, porque estavam debaixo da ordem de Deus.
E quando ele dá ordem, ele dá o poder junto. Isso é maravilhoso, você não pode esquecer disso. Porque se você lembrar disso, você não vai ficar temendo nada. Você não vai ficar receoso, vacilando se faz, se não faz. Deus deu a ordem, tem certeza que Deus falou com você? Então vai e faz. E pronto, vai com fé. A palavra de Jesus tem poder. Irmãos, o nome de Jesus, ele não perdeu o poder pelos séculos, ao contrário. Toda a honra, toda a glória, todo o domínio é dado ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus tem poder, seu nome tem poder. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades. O nome de Jesus, quando é pronunciado com fé, realmente faz as coisas acontecerem. A natureza obedece a Jesus, os anjos obedecem a Jesus, os demônios obedecem a Jesus, as enfermidades obedecem a Jesus. E quando Jesus falar para Lázaro, Lázaro vem para fora, por que ele fala Lázaro? Porque ele chama pelo nome, porque você fala, ei, você que está morto vem para fora. Todos os que tivessem mortos viriam. Ele tem que identificar. Só você, Lázaro. Porque eles têm que obedecer. Olha, o demônio não gosta de Jesus, só que ele sabe que Jesus é maior que ele. Então, quando ele ouve o nome de Jesus sendo pronunciado por uma pessoa de fé, mesmo que ele não queira, os demônios têm que se prostrar. Ele não quer, mas ele tem que se prostrar, porque é maior do que ele. Tá? É maior do que ele. A enfermidade tem que se prostrar. Ela tem que sair, porque Jesus é maior do que ela. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que se você quiser ser curado no seu coração, na sua mente, no seu corpo, de você ser uma pessoa sã. O que é uma pessoa sã? O que é uma pessoa que tem mente de Cristo? É uma pessoa que tem domínio sobre ela. Ou seja, ela só perde o domínio para Jesus. Só Jesus que está acima do domínio sobre ela. Então, ela domina a língua dela. Ela domina as atitudes dela. Ela decide as coisas e ela faz. Sabe? Ela tem paz, ela tem tranquilidade para deitar e dormir. Eu gosto muito de um salmo de Davi que ele fala assim, Senhor, em paz eu deito, em paz eu descanso. O Senhor me faz dormir, o Senhor me faz me levantar. Quando ele escreve esse salmo, para variar, ele estava enfrentando momentos de perseguição, de conspiração. A vida do Davi foi vida de luta. O homem que enfrentou guerra. Parece que ele só nasceu para enfrentar guerra. Porque desde pequenininho, cuidando de ovelha, vem urso. Cuidando de ovelha, outro dia vem filhote de leão. Sempre lutando. Vai lutando com Golias, porque os outros eram tudo meio fracote. Ou exércitos em fracote, aqueles ali. Aí vai um menino que não é guerreiro para lutar em nome do Senhor dos Exércitos contra aquele gigante e vencer. Quantas lutas aquele cara enfrentou. E depois também no âmbito de família, Claro que muitas coisas ali aconteceram também por causa de umas consequências que ele tinha que viver. É só guerra. E aí ele fala, está no meio de guerra, inimigo no encalço dele, ele fala, Senhor, em paz eu deito, em paz eu descanso, porque o Senhor está comigo. Esse descanso dos justos, esse repouso, esse sono reparador, é tão de Deus, pessoal. E quando a gente começa a enfrentar lutas, a primeira coisa que o diabo quer tirar de nós é isso, porque ele tira a tua energia, Uma pessoa que não descansa fica sem energia, fica sem paz, fica sem aquele sono reparador. Eu sempre orei pela Ana nesse sentido, dela dormir e ter o sono dos justos, Senhor, dá o sono dos justos para Ana. Aí até um dia ela me perguntou, mas o que é isso, sono dos justos? E aí eu fui explicar para ela que é esse sono gostoso que Deus nos dá, que a gente fica em paz, que a gente acorda no outro dia tão bem. Isso é de Deus, não é produzido, por ninguém. É maravilhoso. E aqui, para você ser essa pessoa tranquila, essa pessoa que tem paz, essa pessoa que já enfrentou um montão
de decepção, mas continua sonhando, é porque você tem a mente de Cristo. É porque você já foi curado. E se tem alguma área na sua vida que você percebe que não está tranquila, poxa, reconheça isso diante do Espírito Santo hoje e deixa Ele te curar. Quer mesmo ser curado disso ou quer ficar carregando isso e colocando a culpa nos outros ainda? Para com isso, olha para você e olha para Deus. Senhor, me ajuda, eu quero ser pleno, eu quero parar de ficar pensando essas bobagens, eu quero deitar e descansar, eu quero ter esperança para sonhar de novo. Porque a vergonha, como o pastor mesmo estava falando ontem, não é você lutar e fracassar. Tem muita gente que diz assim, eu tenho medo, né, de me lançar nesse projeto se der errado. Ficar com cara de tacho. Né? Tenho medo de aceitar essa promoção. E se eu não conseguir, se eu não der conta? Olha, gente, é melhor que você faça, é mais bonito, é mais nobre você tentar e dar errado, porque você nunca tentar. Parece clichê isso, mas é verdade. Bonito é isso. O feio é você nunca se apresentar na arena. Entendeu? Vai todo mundo, lutou e perdeu. Mas aquele que nunca vai na arena, um covarde. Deus não pode fazer nada por quem é covarde. Deus pode fazer por aquele que se dispõe, mas quem nem tenta, quem nem vai, quem nem fala, Senhor, eu preciso de cura, não dá para fazer nada, né? Jesus está dizendo para você isso hoje, levanta. Vai, levanta, toma sua cama e anda. Não é para tomar a cama e habitar aqui, hein? Chega, sai daqui. Você já passou tempo demais nesse lugar. Agora é para você pegar a sua cama, andar, vai voltar para a tua família. Opa, Deus te tratou nisso? Deus te tratou em você, paralítico? Tratou, estou curado, tirou as farpas do meu coração. Então pronto, pode voltar para sua... Já perdoou eles de ter te abandonado? Vai lá, volta para sua família. Vai lá e volta para o seu trabalho. Vai lá se reciclar e vai procurar aí ingressar novamente no mercado de trabalho. Vamos, vida nova, é para você andar para frente. Nós somos caranguejos, gente. Nós andamos para frente. Não ande mais como uma pessoa derrotada. Não viva, sabe, encurvado. O encurvado fica ali olhando para a sua dor. Ai, meu Deus, olhando para o seu umbigo, né? Ai de mim, para com isso, olha para frente, né? Olha as pessoas ao seu redor. Coloque-se de pé e volte curado para sua casa. Volte curado para os seus sonhos. Volte com um novo ânimo para aquele relacionamento, com outro ânimo para aquelas pessoas, sabe? Sai de casa, vai fazer, vai agir, né? Resultado maravilhoso, quando ele obedece, Jesus dá ordem com o poder. E ele obedece, ele tem essa atitude. Jesus não podia fazer isso, hein? Vocês percebem que Jesus não vai lá, dar uma ajudinha? Jesus fala. Cabia a ele fazer isso. Agora chega, hein? Agora é para parar de pôr a culpa nos outros. Agora você entendeu que você tem que olhar para você? Então, levanta. Então, ele faz isso. Quando ele faz isso, imediatamente, a palavra de Deus diz aqui, no verso 9, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Que coisa mais maravilhosa. O milagre de Jesus, irmãos, ele é imediato. O milagre de Jesus foi completo. Quando Jesus ele cura é assim. É completo. O cara não teve que sair dali e ficar fazendo 300 reabilitações. Não, curado, acabou. O milagre de Jesus ele é assim. Instantâneo. E completo e público. Quantas pessoas viram isso ali naquele dia no tanque de Betesda? A cura de Jesus não é parcial, a cura de Jesus para o seu coração, para a tua alma, nunca vai te oferecer meias soluções. E não aceite meias soluções. Não aceite coisas paliativas. Não aceite apenas melhoras. Sabe? Hora que melhora. Não, pelo amor de Deus. Hora que transforma. Hora que muda tudo. Não é para dar uma melhorinha. É para transformar o negócio. Aquele homem não precisava de melhora. Pelo amor de Deus. Aquele homem precisava voltar a andar. E voltar a andar completamente. Você ficar mancando, hein?
voltar a andar de forma plena. Não aceite paliativos. Porque se você aceitar coisas pela metade, não foi Jesus que curou, porque tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é real, acontece e é uma vez por todas e acabou. Eu lembro que quando Deus curou o pastor da carne esponjosa, e foi uma coisa impactante, real, palpável, todo mundo viu aquela sangueira, aquela carne dura, tudo ali. Depois de 4, 5 anos, o nariz dele começou a querer fechar. Ei, mas Jesus cura de forma definitiva. Ele começou a orar e não aceitar aquilo. Aqueles sintomas duraram, sei lá, alguns dias, nunca mais. Então é questão de você saber também disso. De você saber que o que Jesus faz é real. De repente, se a gente não soubesse, a gente ia aceitar aquilo. Porque quando ele tinha sido operado, quando era adolescente, pelo médico, a carne esponjosa voltou. Mas quando Jesus curou, a carne esponjosa não voltou. Isso já faz 17 anos e não vai voltar nunca mais. Porque o que Jesus faz é perfeito e definitivo dentro de nós. Você pode ficar enfermo por outras coisas, mas não por aquilo. E Jesus falou para ele, não falou? Olha, você está bem, está aqui no templo. Mas cuidado, hein? Com o seu pecado, que ele fala aqui no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. Não a peques mais para que não te suceda coisa pior. Meu Deus do céu. Aquele homem já foi curado, está sendo tentado, sei lá por quê. Mas Jesus fala que é alguma coisa dentro dele. Que o diabo já estava tentando deixar ele enfermo de novo. Ele fala, cuidado. Para que não te suceda pior. O que é pior do que ficar paralítico 38 anos? É perder a salvação? Será que é isso? Ah, com certeza, porque não tem coisa pior do que você perder a sua salvação. Será que aquele homem de novo estava com algum problema de relacionamento? De novo estava com ódio de alguém? De novo estava com amargura de alguém? Então, aquilo ali nunca mais vai ficar paralítico. Mas muitas vezes vem outras enfermidades. Você tem que estar disposto a colocar sempre as coisas diante de Deus para que você permaneça curado. Queres mesmo ser curado? Amém. Então faça as coisas que Deus está te mostrando, creia e permaneça curado. Cuide para você permanecer curado, para que você não tenha outras enfermidades aí. Jesus que levantou aquele homem enfermo, e perdoou aquele homem, ensinou aquele homem a perdoar, pode perdoar você, pode curar você, pode te salvar, pode fazer de você uma pessoa completa. E Ele quer fazer da igreja dele, Ele remiu a igreja para que a igreja dele seja aqui na terra uma igreja feliz, uma igreja saudável, física, emocionalmente e espiritualmente. Isso cabe a cada um de nós, essa responsabilidade de guardar essa verdade e de viver essa verdade. Jesus redimiu e você vale muito para Ele. Porque Ele não ia morrer por algo que não valesse nada. Nós valemos muito para Ele. Nós não temos muito valor aqui para o mundo e nem pelo diabo muito menos. Às vezes até pelas pessoas nós não temos valor nenhum. Mas para Deus a gente tem muito valor. Porque Ele enviou o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Agora, Ele fez tudo isso. Esse trabalho penoso dEle na cruz. E a vitória na sua ressurreição. Para que a gente vivesse aqui de qualquer forma, infeliz, cheio de doença. Vivendo da maneira que Deus quiser. Não, Deus não quer que a gente viva pela metade as coisas. Ele quer que você viva pleno. A cada ano crescendo, sabe? A cada ano vivendo coisas novas e poderosas. E mais feliz na tua família, mais feliz no teu casamento, mais feliz no teu ambiente profissional. Sabe? Você pode ser feliz sim em todas as áreas da sua vida. É isso que Ele quer. Quer ser curado? Quer ser curado? O médico dos médicos está aqui. Está entre nós. Quer ser curado? Coloque a sua necessidade diante dEle. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Ele te ama. Ele te ama. Ele conhece a sua necessidade. E Ele pode te curar imediatamente e completamente. Querido Senhor, nós te louvamos pela Tua presença.
Nós te louvamos por essa revelação, por essa novamente, por nos alertar, Senhor amado, sobre o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa conosco, o quanto o Senhor nos conhece. Oh Deus, nós sabemos que não podemos te encobrir nada. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor sonde os nossos corações nesta hora, dos meus irmãos que estão aqui na igreja, daquelas pessoas que estão nos ouvindo na internet agora. Sonda os nossos corações, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E em nome de Jesus, fala conosco. Dessa forma, Deus, que venhamos a ter consciência do que são as nossas enfermidades, da onde estão as farpas do nosso coração. Em nome de Jesus, nos damos diante de Ti nessa hora. E pedimos que o Senhor tire essas farpas. Tire, Senhor, de sobre nós essas dores. O sentimento de rejeição ou de disposição de colocar nos outros expectativa e de atribuir aos outros os nossos fracassos. Senhor, que venhamos a ter uma visão correta das situações. E por isso nós, com essa visão correta hoje, vemos que só o Senhor que pode nos curar. E colocamos diante de Ti as nossas dores da alma, das dores do nosso espírito, do nosso corpo. E tomamos posse, Senhor, da Tua palavra de vitória, da Tua palavra de cura sobre nós nesta hora. Nós cremos, e eu creio, Senhor, que quem está doente na alma agora pode ser curado por Ti de forma imediata e definitiva, Pai. Eu creio que o pecado, que os demônios, que as enfermidades não podem resistir à Sua palavra, não podem resistir ao Teu poder, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que quem creu nessa mensagem e quem creu agora no Seu poder está curado para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.